Olá, hoje nossa conversa vai ser quase como uma consulta, sabe? Vamos falar sobre um problema de saúde muito sério, mas que muita gente nem sabe que existe, porque ele acontece justamente quando estamos dormindo. O nosso foco aqui é entender os perigos da hipertensão noturna e, claro, o mais importante, como é que a gente pode proteger o nosso coração. Pois é, muita gente mede a pressão durante o dia, vê lá o resultado e respira aliviado. Mas a grande questão é, e à noite? O que acontece com o nosso sistema cardiovascular enquanto dormimos? A resposta para essa pergunta pode mostrar um perigo silencioso que a gente precisa conhecer. Ok, vamos começar a entender isso direitinho. Para começar, a gente precisa saber o que deveria acontecer com o nosso corpo durante uma boa noite de sono, porque afinal é um momento fundamental de descanso e reparo, né? O conceito-chave que a gente precisa guardar é esse aqui, dipping noturno. Pense nele como um momento em que o corpo finalmente desliga o modo de alta performance do dia e entra em modo de manutenção. É um processo biológico, assim, absolutamente essencial para a saúde do coração. Para um adulto saudável, essa queda na pressão precisa ser de mais ou menos 10 a 20%. Pensa no coração como o motor de um carro. De dia, ele está lá, em alta rotação. À noite, ele tem que desacelerar. Ele precisa baixar o ritmo para não superaquecer. É essa redução que garante que ele vai durar muito mais tempo. E o que acontece quando essa desaceleração não rola? Imagina só, o sistema cardiovascular inteiro forçado a trabalhar no limite, sem pausa, a noite inteira. Essa pressão constante, noite após noite, vai desgastando em silêncio as artérias do coração, os vasos do cérebro, e a pessoa nem percebe. Bom, agora que a gente já entendeu o problema, vamos investigar juntos o que impede o coração de descansar como deveria. Quais são os principais fatores que acabam bloqueando esse repouso tão importante? O primeiro grande culpado é um hábito que, nossa, virou rotina para muita gente. Usar celular, tablet, ver televisão até tarde da noite. A luz artificial que esses aparelhos emitem acaba enganando o nosso cérebro de um jeito bem prejudicial. O interessante de ver aqui é a reação em cadeia que isso provoca. Aquela luz azul bloqueia a produção de melatonina, que é o hormônio que avisa o corpo, é hora de desligar. Sem esse aviso, o cérebro acha que ainda é dia e mantém o coração em estado de alerta. Resultado, ele simplesmente não consegue desacelerar. Outro grande inimigo do descanso é aquele jantar pesado, sabe? E tarde da noite. Aqui a gente vê a diferença claramente. Uma refeição grande exige que muito sangue vá para o sistema digestivo, o que força o coração a bombear mais forte. É como pisar no acelerador do carro bem na hora que ele deveria estar esfriando na garagem. Já uma refeição levinha, e o corpo pode se concentrar no que importa de noite, descansar. Essa frase resume o perigo de uma forma perfeita. A pessoa está lá, na cama, de olho fechado, mas por dentro, o sistema cardiovascular está numa verdadeira batalha. É esse peso invisível nas artérias que vai causando um dano silencioso. E olha, os números são de assustar. Essa bagunça na produção de melatonina e outros maus hábitos da noite estão ligados a um risco 65% maior de infarto e 30% maior de AVC. Não são números pequenos, de jeito nenhum. São estatísticas que mostram consequências muito, muito graves. Agora a gente vai passar para um ponto que exige atenção máxima, tá? Precisamos falar de um sinal de alerta que muitas vezes é ignorado, mas que é extremamente perigoso: a apneia do sono. É muito importante reconhecer esses sinais. O problema não é só o ronco, viu? O perigo mesmo está nas pausas na respiração, naquele despertar súbito com sensação de sufocamento, no cansaço durante o dia que não tem explicação e nas dores de cabeça logo de manhã. Isso é o corpo pedindo socorro. E o que acontece dentro do corpo? É isso aqui que é o X da questão. Toda vez que a respiração para, o oxigênio no sangue despenca. O cérebro entra em pânico e dispara hormônios de estresse, como adrenalina, para forçar o corpo a acordar e respirar. Isso causa picos violentos de pressão arterial, um atrás do outro, a noite inteira. E agora um dado que é realmente chocante. Cerca de 75% dos pacientes que sofrem um AVC, do tipo isquêmico, também têm algum distúrbio do sono, principalmente a apneia. A ligação é direta e é fortíssima. Depois de entender todos os riscos, vamos para a parte mais importante da nossa consulta: o plano de ação. O que a gente pode fazer, começando hoje, para proteger o coração durante o sono? Então, essa é a nossa prescrição para um descanso que realmente repara. São mudanças práticas, de rotina, mas que fazem toda a diferença. Desligar as telas 1 hora antes de dormir para a melatonina poder fazer o trabalho dela em paz, jantar cedo e algo leve para não sobrecarregar o coração,
manter um horário de sono regular, sabe, como um reloginho para treinar o corpo e, claro, dormir o suficiente. Cada um desses passos é um gesto de cuidado para que o tal do dipping noturno finalmente aconteça. E um ponto final que não pode ser ignorado de jeito nenhum: se aqueles sinais de apneia que a gente comentou forem familiares, é fundamental procurar ajuda médica. O exame que vai tirar a dúvida é a polissonografia. Ele vai confirmar o diagnóstico e permitir o tratamento certo. Adiar essa avaliação, sinceramente, não é uma opção. Para a gente terminar nossa conversa, fica essa reflexão. Não precisa mudar tudo de uma vez. A pergunta é: qual a primeira mudança, a mais simples, que pode ser feita hoje mesmo, esta noite, para garantir que o coração tenha aquele descanso reparador de que ele tanto precisa? A saúde agradece. E muito.